Na noite de 17 de junho de 2025, moradores da cidade de Sorocaba e de diversas regiões do interior de São Paulo foram surpreendidos por um espetáculo raro e fascinante. Uma bola de fogo cortou o céu, deixando um rastro luminoso, que chamou a atenção de quem estava ao ar livre, de motoristas, nas estradas e até de pessoas dentro de suas casas que notaram um clarão intenso refletido nas janelas. Pouco depois, vídeos começaram a se espalhar nas redes sociais, registrando o exato momento em que o meteoro cruzava o céu e explodia na atmosfera, iluminando a noite por alguns segundos. O evento foi registrado oficialmente pelas estações de monitoramento da Abramo, que confirmaram tratar-se de um bólido, como é chamado um meteoro extremamente brilhante, capaz de ser visível mesmo em locais urbanos, com poluição luminosa. Se fenômeno, embora relativamente comum na escala astronômica, nunca deixa de fascinar e levantar questionamentos entre a população. Mas afinal, por que meteoros explodem ao entrar na atmosfera terrestre? O que acontece com essas rochas espaciais que faz com que se transformem em bolas de fogo tão impressionantes? E mais importante, há risco real para quem está no solo. O evento de Sorocaba. Um espetáculo no céu. De acordo com informações divulgadas, o meteoro foi observado pouco depois das 20 horas. O vídeo, gravado por uma estação localizada em Sorocaba, mostra claramente o objeto brilhando intensamente, deixando um rastro luminoso esverdeado, seguido por um forte clarão, antes de desaparecer. Especialistas explicaram que esse tipo de fenômeno é causado por um fragmento de asteroide ou cometa que entra na atmosfera da Terra em altíssima velocidade, podendo chegar a incríveis 20 km por segundo a 70 km por segundo, o que corresponde ao cerca de 72.000 km por hora a 252.0 km por hora. O atrito com as camadas superiores da atmosfera gera uma quantidade absurda de calor, suficiente para vaporizar parte do material e ionizar o ar ao redor. Isso é o que cria o rastro luminoso que todos conseguem ver. Quando a pressão do ar sobre o meteoro supera sua resistência estrutural, ele explode, liberando energia na forma de luz, som e, às vezes, até ondas de choque. Por que meteoros explodem? O motivo principal que leva um meteoro a explodir está relacionado à combinação de dois fatores: a resistência do próprio meteoro e a pressão atmosférica crescente conforme ele penetra nas camadas mais densas da atmosfera. Imagine o seguinte: o meteoro, ao entrar na atmosfera, enfrenta uma resistência gigantesca do ar. Essa resistência não age apenas na superfície, ela comprime o ar na frente do meteoro, criando uma onda de choque. O ar comprimido aquece tanto que pode atingir temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius, a 4.000 graus Celsius. Esse aquecimento extremo faz com que o material do meteoro, menos muitas vezes uma mistura de rochas frágeis e metais menos, comece a se fragmentar. Se o objeto tiver rachaduras internas, bolhas de gás, ou for composto por materiais porosos, essas fraquezas estruturais aceleram o processo. À medida que o meteoro desce, a pressão atmosférica aumenta exponencialmente. Quando a pressão exercida na parte frontal supera a coesão do próprio corpo, ocorre uma ruptura catastrófica, resultando em uma explosão. Esse fenômeno é chamado de airburst, ou explosão aérea. Fatores que influenciam a explosão de um meteoro: velocidade de entrada. Quanto maior a velocidade, maior o atrito e mais intensa a compressão do ar. Composição do meteoro: rochas mais frágeis se desintegram com mais facilidade que meteoros metálicos. Ângulo de entrada. O ângulo rasa faz o meteoro percorrer mais tempo na atmosfera, aumentando a chance de explosão. Um ângulo mais vertical faz ele descer mais rapidamente, às vezes até atingindo o solo como meteorito, tamanho e massa.
Meteoros pequenos normalmente queimam totalmente. Objetos maiores, entre 5 e 20 metros, podem gerar explosões com efeitos locais significativos, fissuras internas e porosidade. A estrutura física interna tem grande influência na resistência do meteoro. Explosões memoráveis na história. Embora o evento de Sorocaba tenha sido visualmente impressionante, não houve relatos de danos ou fragmentos encontrados. Isso, no entanto, não é sempre o caso. Um dos exemplos mais famosos foi o evento de Chelyabinsk, na Rússia. Em 2013, um meteoro de aproximadamente 17 metros de diâmetro e 10 mil toneladas explodiu sobre a cidade, liberando uma energia equivalente a cerca de 500 quilotons de dia, aproximadamente 30 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. A explosão quebrou milhares de janelas, danificou prédios e deixou mais de 1.500 pessoas feridas, principalmente devido aos estilhaços de vidro. Nenhum fragmento atingiu diretamente pessoas, mas a onda de choque foi devastadora. Esse evento reforçou a importância do monitoramento de objetos próximos à Terra e o entendimento dos mecanismos de explosão dos meteoros. O que acontece durante a explosão? Quando o meteoro explode na atmosfera, ocorre uma série de eventos simultâneos. Emissão de luz intensa, devido à ionização do ar e vaporização dos materiais. Liberação de calor extremo, capaz de ser sentido em alguns casos na superfície, dependendo da altitude da explosão. Geração de ondas de choque, responsáveis por sons semelhantes a trovões, estampidos ou até pequenas explosões audíveis minutos após o clarão. Formação de nuvens de detritos. Após a explosão, pode-se observar uma trilha esbranquiçada ou azulada no céu, que se dissipa aos poucos. Queda de fragmentos. Caso a explosão não destrua totalmente o meteoro, pedaços podem sobreviver e atingir o solo, tornando-se meteoritos. O meteoro de Sorocaba. Análise técnica. Embora ainda não haja confirmação sobre o tamanho ou a origem do meteoro que cruzou Sorocaba, análises preliminares indicam que ele possuía dimensões inferiores a 2 metros, com velocidade de aproximadamente 50 km. A cor esverdeada observada no vídeo sugere alta concentração de níquel e magnésio, elementos que, quando vaporizados, emitem esse tom característico. O ângulo de entrada parece ter sido intermediário, suficiente para proporcionar uma longa trajetória visível e uma explosão aérea, que não resultou em queda de fragmentos detectáveis até o momento. Existem riscos reais? Eventos como o de Sorocaba são relativamente comuns, em termos astronômicos. Chmosky, a Terra seja atingida por cerca de 17 a 20 bolas de fogo por dia em todo o planeta, menos a maioria, ocorrendo sobre oceanos ou áreas desabitadas, sem qualquer registro. A grande maioria dos meteoros que entram na atmosfera são pequenos, do tamanho de uma bola de futebol ou menos, e queimam completamente. Aqueles que causam explosões visíveis são maiores, mas ainda assim, dificilmente causam danos. No entanto, objetos com mais de 25 metros de diâmetro podem causar destruição local, caso atinjam o solo, o que é extremamente raro. Por isso, organizações como a NASA, ESA e a própria BMO monitoram constantemente os céus. Como são monitorados? O rastreamento desses objetos é feito através de telescópios de varredura automática, radares de detecção espacial, satélites militares e civis, câmeras de monitoramento meteorológico e astronômico, como as usadas pela BRAMON. Esses sistemas ajudam a detectar trajetórias, velocidades e até possíveis pontos de impacto de objetos maiores. O meteoro que cruzou o céu de Sorocaba em junho de 2025 foi mais do que um espetáculo celeste. Ele é um lembrete de que nosso planeta, apesar de protegido por uma atmosfera que nos salva diariamente
de milhões de pequenos objetos espaciais, faz parte de um universo dinâmico e em constante movimento. A explosão desse meteoro não apenas encantou, como também serviu para reforçar o interesse e a importância da ciência astronômica. Cada clarão no céu é uma janela para os mistérios do cosmos, e compreender os motivos que levam esses corpos a explodirem não só alimenta nossa curiosidade, mas também contribui para que estejamos preparados para desafios maiores que o espaço possa nos apresentar no futuro.